Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos esta meditação com uma pequena oração. Senhor Jesus Cristo, certa vez curastes um cego e o fizestes paulatinamente. O episódio narrado por vosso evangelista Marcos é extremamente importante para a nossa catequese e evangelização. Nesta meditação, a cegueira espiritual e nosso desencontro convosco, queremos confessar que as mais das vezes fomos cegos a tudo aquilo que dissesse respeito a vós. Cegos e surdos, não ouvimos a vossa voz, não contemplamos as vossas indicações. Vivemos tempos, quem sabe meses e anos, numa vida inteiramente voltada para o material e sem dar a menor importância à meta que devemos atingir. Senhor, nós vos suplicamos, arrancai-nos desta cegueira espiritual congênita. Arrancai-nos desta situação. Fazei que contemplemos as coisas como vós as contemplais. Por termos sido cegos, Senhor, nós perdemos tempo imenso. Nós realizamos esforços titânicos para não conseguir coisa alguma. Este foi o nosso castigo. Perdemos tempo, perdemos energia e nada mais. Dignai-vos, Senhor Jesus, arrancar-nos deste estado, desta cegueira, dai-nos a vossa luz e a visão dos vossos olhos, que com o coração nós possamos contemplar as coisas como vós quereis que nós as contemplemos. Amém. Inicio a meditação com um texto de Marcos. Estamos no final da primeira parte deste evangelho. Chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? Ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe. Mandou-o, então, para casa, dizendo: não entres no povoado. O episódio é extremamente importante porque o cego vai receber a visão por etapas. E isto é catequese
de Marcos para nós, não apenas um relato de alguma coisa que se passou no passado. Confessemos, e confessemos com o coração aberto e toda a sinceridade. Nós fomos cegos. E muitos de nós ainda vivemos na cegueira. Quando se vive nesse estado, se vive normalmente longe de Deus, ou então se fazem coisas que não eram do agrado de Deus. Eu lhes dou o exemplo de um sacerdote que conheci bem de perto. Ele foi excluído injustamente de um seminário de uma ordem religiosa. Outros sacerdotes que conheceram o seu estado o endereçaram para o clero diocesano. E o clero diocesano o recebeu de braços abertos. Mas aquele seminarista teimava em voltar para a ordem da qual havia sido injustamente excluído. Sofreu como um cão durante 4 ou 5 anos, até que conseguiu voltar para a ordem anterior. Receberam-no novamente porque caíram em si na falha que haviam cometido. Não demorou 1 ano lá dentro, percebeu que não era o seu lugar, saiu e foi novamente recebido com alegria pelo clero secular e hoje se esforça para ser um bom sacerdote diocesano. Não era a vontade de Deus que ele continuasse naquela ordem religiosa. Mas ele, cego e sem ter um orientador espiritual por perto, não fazia outra coisa senão insistir em voltar. Com isto, sofria enormemente, dispendia uma excessiva energia, um esforço sobre-humano que depois se revelou para ele mesmo em nada, porque não se adaptando lá dentro, ele pediu para sair e voltou para o clero diocesano. É um exemplo que eu conheço bem de perto e posso relatar aos meus irmãos e irmãs neste retiro espiritual. Mas é um exemplo apenas, porque existem muitos outros exemplos de pessoas que, por estarem cegas ou por viverem momentos de cegueira e não tendo quem as oriente, se entregam a descaminhos, buscam estradas erradas, quando não, estradas mortíferas, quando não, caminhos totalmente desastrosos. Pudessem essas pessoas ter um guia espiritual, pudessem essas pessoas ter um orientador espiritual. E agora falo de mim mesmo. Eu teria cometido muitos erros na minha existência e teria
evitado outros tantos se tivesse tido a graça de ter um bom orientador espiritual na minha vida. Claro, é difícil fazer hipóteses de coisas que não aconteceram. Eu não sei se este orientador existisse ou se este orientador iria encontrar em mim uma pessoa dócil. Sei, no entanto, por experiência, que diversas atitudes seriam evitadas na minha vida, diversos momentos de busca seriam eliminados, diversos estilos de vida seriam deixados de lado e estaria vivendo uma outra primavera, uma outra estação, se tivesse havido alguém que me abrisse os olhos. No meu caso particular, vivi momentos tempestuosos, porque minha vida foi em parte pré-conciliar, em parte conciliar e, em boa parte, pós-conciliar. E no pós-concílio imediato, houve uma enorme desorientação no clero do Brasil e do mundo. Cegueira espiritual não é uma coisa que se ensine ao outro. Cegueira espiritual é uma coisa que se percebe, mas que se percebe, sobretudo, depois que se saiu dela. Tomemos o exemplo de uma pessoa que buscou uma vida de pecados, uma vida de desacertos. Enquanto ele estiver nesta estrada, enquanto ele estiver nesta vida, enquanto ele fizer essa opção, dificilmente ele se julgará cego. Mas se ele algum dia receber a graça de Deus, se algum dia alguém lhe disser que ele estava errado e ele cair em si, então ele perceberá naquele dia e sempre por graça de Deus que ele viveu na cegueira espiritual. O texto do Evangelho que eu acabo de ler a todos fala de uma cura em etapas, porque normalmente da cegueira espiritual, sobretudo se ela é espessa e vivida durante longos anos, não se sai do dia para a noite. Existem, e aqui gostaria que me prestassem atenção, existem uma série de preconceitos, notem bem como falo, preconceitos, não preconceito. Preconceito é algo pejorativo. É um partido já tomado e normalmente errado. Preconceitos são aqueles conceitos anteriores que nos formam. Por que determinada pessoa vive daquele jeito a sua vida? Por que aquela vida concreta? Bem, olhemos os seus preconceitos. Quem foram seus pais? Que educação recebeu? Que testemunho de vida em família? Quais foram os seus professores? Quais os valores que recebeu? Quais os valores que assumiu? Quais os seus colegas? Quais as suas tendências na própria vida? Qual a sua profissão?
quais os seus exercícios, quais as suas tendências. Tudo isto forma um background, tudo isto forma um pano de fundo que condiciona enormemente as nossas escolhas presentes. É um erro imaginar que eu sou assim porque eu quero. Eu não quero com isto dizer que não temos liberdade, mas eu quero com isto dizer que a nossa liberdade é muito limitada e as mais das vezes nós agimos por força dos preconceitos. Se eu tivesse tido um pai diferente, uma mãe diferente, uma educação diferente, valores diferentes, me tivessem sido inculcados, se eu tivesse tido mestres diferentes, eu seria diferente. Não sei se para melhor ou para pior, mas eu seria diferente daquilo que sou. Isto significa que estamos predeterminados? De jeito nenhum, de forma nenhuma. A nossa liberdade existe, porém, é extremamente limitada pelo que veio atrás, pelo que foi construído atrás, pelo nosso passado que se incorpora à nossa biografia. Nós agimos desta maneira porque a vida e as circunstâncias concretas nos levaram para este lado. Mas e se este lado for uma estrada péssima? E se este lado for uma estrada que não leva para lugar nenhum? E se este lado for um caminho mortífero? Ai de mim, coitado de mim, a menos que o Deus de misericórdia, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, faça com que esta pessoa encontre alguém que lhe diga estas coisas. Faça com que esta pessoa passe por circunstâncias outras e diferentes que a levem a pensar diferentemente. Faça com que esta pessoa volte aos seus preconceitos e pelo menos tenha a consciência crítica e lógica e clara de dizer: eu não nasci assim, eu me tornei assim, através dos preconceitos que formaram o meu passado e formam e constituem a minha história presente. É bom repetir, se estes preconceitos foram positivos, se fui educado numa família cristã, para falarmos as coisas com os nomes claros, onde se viviam valores cristãos, onde se respirava cristianismo, onde aprendemos a amar a Deus e aos outros, onde aprendemos a ser trabalhadores, humildes, honrados, onde aprendemos virtudes humanas e virtudes cristãs, dificilmente tomaremos uma estrada cega ou uma estrada que nos leve à total destruição e frustração de nós mesmos. Mas o contrário também é verdade. Se alguém é fruto de uma mãe prostituta, de um pai assassino profissional e vive numa favela violenta, dificilmente esta pessoa, com os 20 ou 20 e tantos anos de idade, irá bater, por exemplo, às portas do Mosteiro São Bento, pedindo para ingressar ali como
noviço e monge beneditino. Com muita probabilidade, ele seguirá o exemplo do seu pai e da sua mãe. Estão vendo o que são os preconceitos? E estão vendo como eles condicionam enormemente a nossa existência? E estão vendo como nós somos livres apenas limitadamente e não como imaginávamos que fôssemos? E estão vendo que se tivéssemos recebido uma outra educação, se tivéssemos tido um outro passado, seríamos outra pessoa? Como se tivéssemos nascido num país muçulmano, seríamos muçulmanos também? Nada disto destrói a liberdade, mas isto é mais do que suficiente, claro, para nos fazer compreender que não somos originais em tudo. E nem tudo o que decidimos de pura vontade, pura originalidade, sem sermos conduzidos pelos nossos preconceitos. Mas ai daquele cujos preconceitos e cuja vida nesses preconceitos leva a um afastamento progressivo de Deus. Aí sim é necessária a cura espiritual, como aconteceu com este cego. Aí sim é preciso que Deus, o Deus da misericórdia, lhe faça um milagre maior do que este milagre físico relatado por Marcos. Aí sim é preciso que Deus, com muita calma e com muita paciência, porque não é invasor de nenhuma vida pessoal, penetre pouco a pouco e leve esta pessoa a descobrir pouco a pouco os desacertos que fez, o passado errado que construiu, o poeirão que deixou para trás, o nada em que vive e a possibilidade não remota de terminar a vida daquela maneira. No entanto, enquanto estamos vivos, temos sempre a graça de nos suspeitar de nós mesmos. Estamos vendo ou não? Estamos vendo na direção certa ou não? Estamos vendo na direção de Deus ou não? Estamos vendo com os olhos de Cristo ou a nossa visão é seletiva? Enquanto estamos vivos, podemos fazer estas perguntas. E se, com a graça, descobrirmos que estamos totalmente destruídos e frustrados e desencaminhados, este retiro é então salutar. Este retiro fará com que o milagre de Betsaida se repita em mim de maneira mais estrondosa e mais espiritual. Rezemos, caríssimos irmãos, para todos aqueles e aquelas que se encontram nesta situação de cegueira e cegueira espessa diante de Deus. Rezemos por todos aqueles que se encontram, por causa de sua cegueira espiritual, a anos-luz de distância do Deus luminoso e do Deus verdadeiro, para que pela misericórdia de Deus chegue lá também a luz do Evangelho e a luz da salvação.